Olá, amigos do Grupo Espírita de Fraternidade Albino Teixeira, especialmente ao Grupo de Estudos Promoção da Alma, Promover, com muita alegria que, mais uma vez, estamos aqui junto a vocês para algumas reflexões, para realizar um estudo conjunto sobre um tema de grande relevância, né? Agradeço já de antemão a Lucimar pelo convite, é uma alegria estar junto de vocês nesse momento de estudo e reflexões. É a oportunidade que nós temos para fortalecer nossas convicções, fortalecer o nosso ideal espírita através do estudo, através do aprofundamento nos ensinamentos de Jesus. Então, nós agradecemos a oportunidade e pedimos a espiritualidade maior, principalmente o mentor da casa, Albino Teixeira, que nos intua, nos direcione da melhor maneira para que possamos, no transcorrer desses minutos que vamos tentar colocar em pauta o tema proposto, sejamos felizes em nossas colocações e que toque profundamente o coração de todos nós. E que esse ensinamento não fique somente nesse perímetro dos nossos pensamentos, das nossas ideias, mas que ele se torne efetivamente um ato, uma ação do nosso dia a dia, como o próprio Jesus, nosso maior modelo e guia que o Pai nos proveu aqui na Terra. Sempre antes de falar, sempre antes de nos ensinar, realizava, agia, fazia. Com isso, ele tinha plena oportunidade de reafirmar, através da sua palavra, o ensinamento que ele realizava anteriormente através do que ele efetivamente fazia. Então, era um exemplo vivo, fazendo e explicando o que fazia. Então, meus amigos, minhas amigas, o tema que nós vamos estudar é a caridade para com os criminosos. E, convenhamos bem, é um tema delicado para todos nós, na condição, no patamar evolutivo que estamos, e que pode vir a gerar algumas polêmicas por onde passamos, quando afirmamos a necessidade de realizar a caridade para com os criminosos. Não é verdade? É difícil? Sim, para a grande maioria, a avassaladora de todos nós, pensar que deveremos realizar a caridade para com os criminosos é algo complicado na nossa maneira de pensar como seres humanos. Mas nós, como espíritas, e tendo a plena certeza, a plena convicção que nós não somos seres humanos, que nós somos espíritos imortais, e que neste momento, nessa oportunidade bendita que Deus nos dá de estarmos encarnados, né, com essa percepção de humanidade que nós temos, não podemos esquecer em momento algum que nós somos espíritos imortais, criados simples e ignorantes, numa trajetória evolutiva rumo ao Pai, uma felicidade plena. E o Pai nos propôs essas mudanças, essas escolhas, através de um livre-arbítrio que nos proveu e dando a oportunidade de seu filho estar aqui conosco, como eu disse anteriormente,
o espírito mais puro que passou pela Terra, governador desse orbe, arquiteto desse nosso sistema, né? Como nosso modelo maior, nosso guia a ser seguido, que nos trouxe ensinamentos profundos. Se pensarmos como espíritos imortais, teremos a certeza que falar sobre caridade para os criminosos deveria ser algo tranquilo, fácil, né? Sem maiores dificuldades. Mas ainda estamos muito apegados à nossa materialidade, a essa nossa humanidade, que nos faz esquecer a todo momento que somos espíritos imortais. Jesus foi questionado pelos sacerdotes, pelos doutores da lei, né, certa feita, quando eles queriam, na verdade, pegar Jesus, né? Pegar Jesus com um questionamento para entender o que Jesus responderia e, a partir da resposta de Jesus, colocá-lo diante as leis como um criminoso, né? Olha que coisa interessante, né? Então, quando questionam a Jesus qual que é a lei maior, Jesus responde sem sombra de dúvidas, né? Que a lei maior é amar a Deus sobre todas as coisas. Mas aí ele continua, né? Que esse é o primeiro mandamento e é um mandamento maior. Mas que o segundo mandamento é que nós devemos também amar o próximo como amamos a nós mesmos. Está lá em Mateus, né? No Evangelho de Mateus. E junto a esse mandamento maior, quando Jesus é questionado também, a regra áurea, o que nós colocamos como regra áurea, também é colocado na palavra de Jesus, né, em Mateus, também em Lucas, né, sobre fazer para o próximo aquilo que nós gostaríamos que o próximo fizesse para conosco. Este é um outro ponto-chave quando nós falamos de amor, né? Quando Jesus reafirma o mandamento maior de amar Deus sobre todas as coisas e depois reafirma que devemos amar o nosso próximo como amamos a nós mesmos, isso vai muito de encontro dessa regra áurea, uma regra que já permeava as civilizações já há muito tempo, onde Jesus vem somente reafirmar, inclusive quando ele coloca, os profetas vos dizem, né, fazei para o outro aquilo que esperais que o outro faça para convosco. Então, este é um grande ensinamento. E a gente busca, então, no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 11º, que tem como título Amar o próximo como a si mesmo, né? Então, lá nas instruções dos Espíritos, no item 14, nós temos o que um espírito de grande fraternidade, de amor. Em algumas traduções é colocado como Isabel de França, em outras como Elizabeth de França, né? Mas isso pouco importa, né? A denominação que esse espírito tem. Se a gente for buscar na história, Isabel ou Elizabeth de França foi uma princesa, né? Filha do rei Luís, não é do rei Luís Fernando, mas o rei Luís, lá na França, no final do século XVI, né, por volta de 1790, 1793, se eu não me engano, quando ela desencarna,
no auge lá da Revolução Francesa, desencarna decapitada, né? Mas ela era um ponto de referência, né? Acabou sendo considerada uma das mártires do cristianismo, porque ela era uma pessoa muito boa, né? Voltada aos ensinamentos de Jesus, praticava, inclusive no momento da sua sentença, né? Onde vários da corte foram condenados à guilhotina, ela, no momento que foi para a guilhotina, ela era uma das poucas, né, se não a única, que foi de rosto limpo. A grande maioria coberto por um saco, né, de tecido, né, e ela acalmando todos, né, trazendo uma tranquilidade a todos sobre aquele momento, né, que eles passariam, né. E ela vem depois trazer uma mensagem, uma instrução em cima do capítulo 11º, e o título desse item 14 é exatamente a caridade para com os criminosos, né? Mas antes de adentrarmos no que Isabel de France nos trouxe nessa mensagem, nessa instrução, nós devemos lembrar da questão 886 de O Livro dos Espíritos, onde a espiritualidade é questionada sobre qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade. Qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como entendia Jesus, né? E a resposta vem trazendo 3 palavrinhas extremamente importantes para o nosso entendimento. A resposta que a espiritualidade nos traz é o seguinte: a verdadeira caridade, como entendia Jesus, é a benevolência para com todos, todos, sem restrição. É a indulgência para com as imperfeições alheias. Indulgência, essa é a segunda palavrinha. Para quê? Para as imperfeições alheias do outro, não para a nossa, né? E para finalizar, uma palavrinha que vamos resumir isso como bem nevrálgica, né, bem central: perdão. Perdão das ofensas. Então, o que a espiritualidade nos traz como esse entendimento sobre caridade de Jesus é a benevolência, a indulgência e o perdão, que está conectado exatamente com quando a gente fala sobre a caridade para com os criminosos, né? Então, nesse sentido, a caridade é sermos benevolentes, ou seja, auxiliá-lo no máximo que for possível, devido àquela situação que ele se encontra, né? Ser indulgente com as suas imperfeições, com as suas falhas, com aquilo que ele cometeu, né? Ser indulgente com ele. Atenção, não é com o ato, né? Porque o ato é sim repreensível. O ato é que tem que ser expurgado. A ação criminosa que foi feita é que tem que termos a plena convicção que aquilo ali é errado, que aquilo ali a gente tem que, né, retirar, eliminar. Não podemos ser coniventes com o ato, mas com o nosso irmão, né, nós devemos ser indulgentes, né, com essa imperfeição, com essa falha, com essa dificuldade que ele ainda passa. E, obviamente, para fechar com chave de ouro, né, o que Jesus nos coloca: perdoar. Perdoar. Porque todas essas dificuldades, elas cessam no momento que nós perdoamos, né? E
quando nós pedimos perdão. Então, a nossa responsabilidade premente, a nossa responsabilidade maior neste momento é, é perdoar. Ou melhor, como nos ensinava Chico, a gente não precisa perdoar quando a gente não se ofende. Então, se a gente não se ofender, o perdão não é necessário, né? Porque nós não nos ofendemos com aquele ato, né, realizado por um outro irmão nosso. Então, é essa profundidade que nós temos que encontrar. Quando a Isabel de França nos traz, ela nos traz exatamente isso. Nós não precisamos, obviamente, ser coniventes, com os criminosos e dizer que eles né, não têm responsabilidade sobre os atos que eles praticam. Obviamente que esses nossos irmãos que ainda se encontram num estado evolutivo muito provavelmente inferior ao nosso, né, às vezes ele ainda não tem o conhecimento sobre se o que ele está realizando é certo ou errado, né? Porque na concepção, na ideação dele, aquilo que ele está realizando pode ser uma coisa mais comum, né? Algo que não traria para ele qualquer arrependimento sobre o que ele tá fazendo. E a gente encontra isso hoje, né, de forma muito clara na nossa sociedade, né? Vários jovens, principalmente jovens, né, não têm a compreensão do fazer ao próximo aquilo que você espera que o próximo faça para com você. Ainda mergulhado naqueles sentimentos egoístas, né, ele só quer pensar em si mesmo, ele quer resolver o seu problema, né? Ele vê que um outro irmão tem uma condição melhor, que está ali, vamos colocar um exemplo, tudo do nosso dia a dia, né? Eu estou com um celular, né, utilizando ele na rua e vem um irmãozinho nosso e leva ele embora. Puxa ele da minha mão e leva embora. Porque ele pode pensar o seguinte: poxa, se ele tem e eu não tenho, por que que eu não posso pegar dele e passar a ser meu, né? Ele tem condições de comprar outra, ele que compre, né? Será que para ele tem uma ideia que isso efetivamente é errado? Ou na concepção dele ele ainda acredita que não, é uma coisa comum? A condição que nos encontramos hoje, ela é muito provavelmente, ela é muito diferente das nossas condições do passado, porque no passado podemos ter sido esse criminoso a realizar atos não adequados, né? Por isso que Isabel, né, reforça também o não julgueis para não ser julgados. A gente não sabe a condição daquela alma que está ali, né? O porquê, qual é o motivo que ele está realizando aquele ato criminoso. E a gente não sabe o que a gente fez no passado. Por isso que a palavrinha benevolência e principalmente a indulgência é importante. Sermos indulgentes é compreendermos, né, que o nosso irmão ainda é imperfeito e falha, né? Ele falha, ele tem imperfeições. Por esse motivo, nós temos que exacerbar o nosso amor, né, através da caridade, compreendendo que ele está numa condição ainda que precisa ser ajudado. Porque normalmente, e podemos dizer isso sem dúvidas, é que aquele que pratica um ato criminoso, né, a grande maioria das vezes, tem sua convicção que aquilo não é errado, e muitos deles, na verdade, estão fazendo um pedido de socorro, é um pedido de ajuda. Parece estranho, né? Porque aquele que violenta, aquele que
age de maneira criminosa, por que aquele estaria, através desse seu ato, pedindo ajuda, pedindo socorro? Porque está perdido, porque ainda está no lamaçal. E o que nós precisamos fazer é estender nossa mão, ser exemplo e auxiliar esse nosso irmão a perceber que o ato que ele está realizando não é um ato correto, que está em desacordo com a lei divina. É um ato que, na grande maioria das suas vezes, é egoísta, porque pensa inicialmente só em si próprio, não pensa no próximo. Não existe essa empatia de se colocar no lugar do outro. Né? É muito difícil. Nós temos alguns casos, inclusive, não faz muitos anos, né, que nós vimos na imprensa, um caso de perdão diante das câmeras, né, de um criminoso que levou a cabo, né, e assassinou um filho que naquele momento, né, o pai, entendendo, né, em sua profundidade a necessidade de perdoar, perdoou aquele assassino do seu filho. Perdoou porque, como o próprio Jesus, né, quando estava lá na cruz, rogou ao Pai, dizendo: perdoai-os, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Eles não sabem o que fazem. Interessante que nesse momento da crucificação, Jesus foi colocado entre quem? Entre criminosos. E naquela época, nós julgamos Jesus, né, como um criminoso. Por incrível que pareça, né? Hoje, após mais de 2000 anos, nós já temos uma ideia diferente disso e compreendemos, por isso que estamos aqui estudando, por isso que estamos aqui buscando um melhor entendimento sobre os ensinamentos que Jesus nos trouxe. E não colocamos Jesus mais como um criminoso, mas como nosso Salvador, né? Como o caminho, a verdade e a vida. Por quê? Porque nós já alçamos um outro patamar, nós já chegamos em um outro ponto. Mas vários irmãos nossos ainda não. Né? E por quê? Né? Por que Deus permitiria que esses criminosos, esses grandes criminosos, né, estejam na sociedade ainda, estejam aqui conosco? Nós temos que nos lembrar que nós estamos num planeta de provas e expiações, não é mesmo? E estamos sendo provados a todo momento. Né? Passamos pelas nossas expiações, ou seja, resgatando aqueles nossos erros do passado, mas também sendo provados para verificar se a nossa fé, se o nosso conhecimento, se a nossa vontade de seguir os ensinamentos do Cristo, né, que trouxe para a gente há mais de 2000 anos, se essa vontade ela se transforma realmente no nosso dia a dia como realidade. Este é um questionamento maior que nós temos que fazer. Será que nós estamos sendo cristãos? Será que nós estamos, sim, seguindo os ensinamentos do Cristo? Está lá em Mateus, no capítulo 5, versículo 46, na palavra de Jesus, quando Jesus fala, né? Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim?
Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai, que estás nos céus. É esse o chamamento. Se os outros o fazem, se os publicanos fazem, por que eu vou só? Porque é muito fácil, né, eu ter caridade, né, eu perdoar aquele que, entre aspas, não nos fez mal. Né? Agora imaginemos nós, dentro da nossa própria casa, né, junto aos nossos irmãos, irmãs, marido, mulher, né? Como em determinados momentos é difícil perdoar, é difícil, né, ter benevolência e ter indulgência. Agora imaginemos nós com um outro irmão nosso que aparece em nossa vida terrena, né, e pratica algo que no nosso entendimento é um mal, é uma violência contra a gente. Ele retira alguma coisa nossa, nos furta, nos rouba, ou leva, inclusive, a cabo através de um assassinato. Né? Como é que nós encaramos isso? Como é que nós conseguimos ser caridosos, benevolentes, indulgentes e perdoar esse nosso irmão? Né? Muito provavelmente, nesse momento que nós ainda estamos no nosso processo evolutivo, isso seja difícil, né? Sofrido, dolorido. Mas o que nós podemos fazer? No mínimo, o que nós podemos fazer é orar por esses nossos irmãos mais, né, desafortunados. É orar por eles, pedir para que sejam orientados, pedir para que eles sejam amparados nos seus atos, para que eles consigam perceber de uma maneira diversa o que eles estão fazendo. Então, nesse momento, uma caridade que a gente pode fazer e que a nossa irmã Isabel de França nos coloca no, no seu texto, né, nessa instrução, no item 14, que eu peço a todos vocês que, se não tiveram a oportunidade de ler ainda, leiam, né, na sua íntegra, é uma das dicas que ela coloca. Se ainda nós temos essas dificuldades, que pelo menos oremos por esses nossos irmãos, por esses criminosos. Porque eles estão aqui também para nos ensinar. Né? Como eu coloquei, nós estamos num mundo de provas e expiações. E eles estão aqui para nos provar, para ver como que nós agiremos perante a eles. Se nós, diante uma situação, queremos que esse nosso irmão seja levado a ferros, né? seja preso, seja condenado à pena de morte, ou que ele, perante a lei divina, porque é a lei maior, não a lei dos homens, que a gente tem essa convicção que ele vai ter que resgatar tudo aquilo que ele realizou. Mas lembrando, mais uma vez, o que a espiritualidade nos traz, né? Muito será cobrado, né, daquele que mais receber. E se nós já estamos numa condição de entendimento superior a esses nossos irmãos, né, muito mais nos será cobrado quanto a termos essa postura caridosa de amor ao próximo, né, de caridade, inclusive para aquele, né, que realiza algo um ato violento, um ato criminoso. Mais uma vez eu reforço, aquele espírito ali tem possibilidade de mudança. A misericórdia divina, né, nos deixa isso claro. A oportunidade desse espírito retornar, né, reencarnar, e expiar todos aqueles atos que ele tem é, a maior prova da misericórdia divina. Né? E nós
Chegaremos a um tempo, como o próprio Jesus nos coloca em seu ensinamento, né? Amar ao próximo, e esse próximo pode ser qualquer um, é qualquer um, como está lá no Evangelho de Mateus, né? Amar quem nos ama é fácil, né? Amar um criminoso é muito difícil, né? Mas amar quem nos ama, até os publicanos fazem. E o que nós fazemos de diferente? É o ensinamento que Jesus nos traz. É a necessidade de termos o amor com o próximo da mesma maneira que Jesus tem, né? E Jesus, ele trouxe o 11º mandamento, quando ele diz, amar o próximo, né? E ensina como eu vos amei, como eu vos amo, como eu vos sempre amarei. É um amor incondicional. Amar um Chico Xavier, amar um Divaldo, uma Madre Teresa, é muito fácil. Né? Muito fácil. Amar um Hitler, amar um Escadinha, amar aquele criminoso que entrou na sua casa, né, e furtou-lhes os bens que você conquistou com o seu trabalho árduo, com o suor do seu rosto, né? Esse é um amor mais, né, difícil para nós nesse momento. Mas tenhamos certeza que a gente vai conseguir. A gente vai mudar essa realidade. Né? Então, fiquemos sempre em prece e tenhamos a convicção plena, né, que nós devemos fazer diferente. Nós devemos seguir a caridade como Jesus nos ensinou, sendo benevolentes, indulgentes e perdoando sempre. Eu agradeço a oportunidade mais uma vez de ter podido trocar algumas palavras com vocês, né? E a estrutura do estudo vem com perguntas, né, e respostas. Então, vamos aproveitar a oportunidade agora e vamos discutir o tema através dessas perguntas e respostas na sequência do estudo. Eu agradeço do fundo do coração por estar aqui, pela oportunidade que Deus nos dá do estudo, do aprendizado, sabendo que o primeiro que está aprendendo sou eu. E a palavra que sai dessa boca, o primeiro ouvido a escutar é esse. E quero lembrar da nossa querida irmã do Fogo, que nos fala que o propósito espírita não é da perfeição imediata, mas sim do aperfeiçoamento. Nós não precisamos ser os melhores, mas nós devemos ser melhores. Melhores a cada dia. Melhores hoje do que fomos ontem. Projetando no nosso futuro que amanhã seremos melhores do que como estamos agindo hoje. Beijo no coração, um abraço a todos e até uma próxima oportunidade.